Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e o mercado de trabalho, né? Será até quanto a inteligência artificial vai mesmo interferir no mercado de trabalho, né, em relação aos empregos? Será que vão mesmo sumir muitos empregos? Vai realmente aparecer novos empregos? Algumas profissões que estão hoje vão se tornar mais fortes, e dessas profissões que vão sumir, será que a sua está correndo algum risco? Será que a inteligência artificial vai mesmo roubar o seu emprego, né? E se a sua profissão, se a sua atividade que você faz está nesse risco, será que há algo que você pode fazer para amenizar o risco em relação a você? Então, é tudo isso que a gente vai ver. Eu trouxe diversas pesquisas, ok? Pesquisas do Fórum Econômico Mundial, pesquisas da Organização Internacional do Trabalho, da McKinsey, que é uma empresa que faz pesquisas apenas na área da tecnologia e economia. Então, são diversas pesquisas interessantes que a gente vai vendo ao longo da live e que vai falar quais profissões, né, estão mais em risco e quais devem ficar mais fortes, ok? Mas primeiro, vamos pensar o seguinte, né? Vamos olhar para a história. Em relação à tecnologia, o que que acontece? Será que quando a tecnologia ela sofre uma onda um pouco maior em determinado momento da história, isso pode causar mesmo um empobrecimento da população, uma maior desigualdade social? O que que será que acontece? Vamos ver o que que aconteceu um pouquinho em relação a isso? Então, a gente vê ali, ó, na primeira revolução industrial, quando a gente começou a ter aquele êxodo rural muito grande, né? Porque a população naquela época ela era mais rural, né? Então a gente percebeu uma mecanização nas indústrias muito rápido, certo? E a mecanização na indústria têxtil foi a mais notada, tá bom? E o que que será que aconteceu com aqueles artesãos que estavam acostumados a ficar ali na sua casa, na sua fazenda, né, onde eles tinham um maquinário simples e produziam uma quantidade X de peças a determinado tempo, né? Aconteceu que as indústrias elas conseguiram a produzir muito mais peças de tecido e num preço menor, porque ela tinha uma oferta maior, então ela conseguia oferecer num preço menor. Então, eles não conseguiram concorrer com as indústrias. Então, o que que aconteceu? Eles pensaram, poxa, né? Então a vida está lá na grande cidade, está nessas indústrias. Então, eu vou para essa cidade tentar arrumar um emprego lá. Então, eles vinham aqui e tentavam, né, primeiramente, arrumar um emprego na indústria têxtil, que era onde eles estavam mais familiarizados. Acontecia que, muitas vezes, essas empresas já estavam com seus empregos tomados, não tinha mais vagas, e acontecia também que, às vezes, eles entravam lá, mas não conseguia se adaptar com aquele maquinário, tá? O maquinário novo que era novo para ele, era diferente daquele maquinário que ele já estava acostumado a usar, muito mais simples ali dentro da sua casa, ok? Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nessas palavrinhas amarelas que eu fui pondo aqui, porque são essas palavrinhas amarelas aqui que fazem também, que farão, né? Sempre quando a tecnologia ela chega, é que faz a pessoa começar a ficar para trás, ok? Se não houver, primeira coisa, uma adaptação, tá? Da pessoa em relação à nova tecnologia. Então, vamos lá. Aconteceu também a mecanização lá na agricultura. Então, foram acrescentando maquinários, né, para colheita, para aguar, para tudo, e isso diminuiu a quantidade de trabalhadores necessários. Então, foi muita demissão. E acontecia
que esses trabalhadores, é claro que eles pensaram a mesma coisa, poxa vida, a vida não está mais aqui na fazenda, nós vamos ter que ir para as cidades, certo? Só que acontecia que quando eles chegavam nas cidades, nem sempre eles tinham a qualificação necessária. Naquela época, as pessoas não tinham tanto estudo assim, não eram pessoas que faziam faculdade igual hoje faz, a quantidade de pessoas que hoje se formam no ensino superior, por exemplo. Então, você tinha ali muitas pessoas sem qualificação. Às vezes a pessoa tinha até a quarta série, às vezes a pessoa não sabia nem ler e escrever. Então, elas chegavam aqui na cidade para arrumar um emprego, e muitos dos empregos que tinham, elas não conseguiam, né? Por causa disso, porque elas não tinham a qualificação necessária. E outra coisa, gente, a gente tem que pensar que esse pessoal que vivia no campo, eles tinham a plantação deles. Eles tinham ali a criação de animais, eles tinham ali o seu pé de laranja, seu pé de manga, sua couve, entende? Quando eles vêm para a cidade, eles têm um gasto a mais. Eles precisam comprar isso no mercado, né? Então, aquele salário que eles ganhavam lá não vale o que valeria aqui, né? Então, tudo isso vai acarretar o quê? Num empobrecimento, tá bom? Então, outro exemplo que a gente teve aí de uma onda de tecnologia que chegou, né, para mudar a forma de que as coisas são produzidas, inclusive no nosso trabalho hoje, a computação e a internet, que começou lá nos anos 80, nos anos 90, né? Então, a gente viu que começou a ter um distanciamento do pessoal que tinha mais condições financeiras, por exemplo, de ter um computador em casa, a classe média alta, lá na década de 90, já começou a ter o seu computador em casa, né? Mas nem sempre as pessoas tinham condições de ter um computador, aí surgiram as lan houses, vocês lembram daquilo? Então, as pessoas, e outra coisa, os alunos, as pessoas que estudavam numa escola particular, elas tinham laboratório de informática, né? As crianças, os adolescentes já iam lá, já tinham contato com o Windows, já tinham contato com o Word, certo? Enquanto as crianças menos favorecidas, elas não tinham esse contato. Além de não ter o contato em casa, não tinham o computador em casa, também não tinham acesso nas escolas. Então, esse tipo de qualificação, quando as empresas exigiam, ao menos porque, por exemplo, os médicos já começaram a colocar lá, né, na secretaria, na secretária, um computador. Então, quando não tinha essa qualificação, às vezes a pessoa nem sabia ligar um computador, ela não conseguia o emprego e concorrer com quem já tinha um conhecimento básico, ok? Então, olha aí, falta de adaptação à nova tecnologia, vamos pensar na inteligência artificial, né? Então, você tem que se adaptar. Seria interessante você pegar a inteligência artificial para começar a auxiliar você no seu trabalho, dependendo do que você faz, ok? Sem qualificação e o pessoal de baixa renda, tá bom? Tudo isso vai acarretando a pessoa a ficar para trás quando tem um salto de tecnologia muito grande, tá? Mas o que é inteligência artificial, né? Antes da gente passar para o resultado das pesquisas que eu trouxe, que eu mencionei no início do vídeo, vamos ver, porque muitas vezes a gente pensa que inteligência artificial, né? A maioria das pessoas pensa que é chat GPT, né? A inteligência artificial, ela vai muito além disso, de uma Alessia ou de um chat GPT, ok? O que é inteligência artificial? A mais grosso modo, eles definem como você conseguir realizar tarefas que exige a inteligência humana, entende? Então, pensa aí no chat GPT, que é o mais conhecido. O chat GPT, o que ele faz? Ele produz texto. Para você produzir texto, para você escrever, você não precisa de uma inteligência humana? Sim. Porém, essa inteligência, ela não é humana, ela é artificial. E por isso o nome. Tá vendo? Quando a gente entende o conceito, a gente entende o porquê do nome, aí fica mais fácil, a gente nunca mais esquece, ok? Então, essa inteligência artificial, ela é capaz de imitar e até de superar hoje o ser humano em algumas tarefas, tá? Por exemplo, em 1994, eles pegaram, só um exemplo aqui, mas a gente vai ver diversos outros, onde a inteligência artificial já está superando o ser humano.
Mas um exemplo que aconteceu em 1994, que deu muita polêmica na época, foi quando eles pegaram o campeão de julgar damas, né, do campeonato de damas, e fez ele jogar damas com a inteligência artificial, e ele não conseguiu ganhar, né? E aquilo ali, ele ficou muito chateado, falando: poxa, acabou o campeonato, não sei o que, não dá para ganhar mais, né? Mas não, eles continuam fazendo os campeonatos, claro, só com seres humanos, mas quando você pega o campeão mundial e coloca com a inteligência artificial, desde 94 eles falam que não consegue mais ganhar, tá? Da inteligência artificial. A inteligência artificial que eles usaram lá na época foi a Shinnok, né? Então, olha só quanta inteligência artificial a gente tem, né? Eu trouxe aqui os 5 mais conhecidos e a cada conceito que eu for colocando aqui, vão pegar o que que ela faz, aí vocês já vão imaginando que profissão, por exemplo, que ela vai poder substituir, tá? Eu peguei 5 mais conhecidas, mas tem mais, tá? Para a gente ver que não é apenas ChatGPT. Então, você pega aqui a inteligência artificial generativa, que é essa que a população, que nós, o povo, tem mais acesso, tá? E que, inclusive, o Edson, ele vai fazer lives aí ao decorrer das semanas e ele vai pegar nesse campo da inteligência artificial generativa, o que é muito interessante. A gente já se familiarizar, sabe? Vocês vão poder aprender assim com o Edson ao decorrer das lives. Então, vamos ver o que é inteligência artificial generativa. Ela produz escrita, o ChatGPT, ela produz imagem, como por exemplo, Leonardo Ponteai, né? Ela produz vídeo, como Picalabs, ela produz música, né? Como Murbert, tá? Ela já faz música. Os músicos, por exemplo, eles já podem ter auxílio da inteligência artificial para criar as músicas deles. E se não tiver, e se ele achar que ele não deve e já se alinhando com a inteligência artificial, ele vai ficar para trás, tá? Por tudo que eu cheguei a pesquisar, sim, ele vai ficar para trás. Então, tem algumas profissões que a gente precisa se alinhar, entendeu? Áudio, gravar voz. Você pode narrar, criar narrativas, inclusive com a sua própria voz, como, por exemplo, o Eleven Labs, que é o mais conhecido aí do pessoal, tá? O Eleven Labs já é capaz de gravar a voz da Liliana, se ela quiser gravar a voz dela lá, e depois, com o texto que eu der para o Eleven Labs, vai falar na minha voz, entende? Então, o que mais que é inteligência artificial? A robótica. A robótica é inteligência artificial. Então, você tem aí a robótica autônoma, da onde vai vir a automação das indústrias, ok? Que vai pegar onde, principalmente, gente, essa automação? Nas tarefas repetitivas. E também na parte de logística da empresa, tá? É aonde vai realmente mais haver substituição, tá bom? Aprendizado de máquina, aquele machine learning. O machine learning, na verdade, ele já atua nas nossas vidas bem próximos de nós. É aquele algoritmo que vai avaliar, por exemplo, os dados estatísticos da sua navegação no computador ou no próprio YouTube, por exemplo, e vai ver o que você gosta de assistir no YouTube. E quando você ligar o YouTube, ele já vai te indicar vídeos semelhantes. Entende? Isso já é um aprendizado de máquina. Agora, o aprendizado de máquina, uma coisa que eu achei muito interessante que eu encontrei, é que ele já está fazendo, a inteligência artificial já está lendo o diagnóstico de imagem de câncer com mais eficácia e menos erro que os médicos. Tá? Então, ele já está fazendo um diagnóstico de imagem melhor que os próprios médicos que atuam nessa área de ler e diagnosticar imagens na hora do tumor, tá? Então, essa área médica realmente vai correr um risco enorme, mas só nessa parte, tá? Só nessa parte, porque os médicos, o restante dos médicos, tá ok, mas nessa parte realmente já assim, ela já está fazendo melhor. Então, é só questão de tempo mesmo, tá? Dela chegar mais forte, dela já estar fazendo isso no lugar dos médicos, ok? O diagnóstico por imagem. Visão computacional. Visão, vamos pensar nesse nome? Visão. É na hora que a máquina, através da visão, como se ela estivesse vendo mesmo, e é o que ela está fazendo, ela vê um vídeo ou uma imagem, ela tomar determinadas decisões, como, por exemplo, o carro autônomo.